Olá, tudo bem? Sou o pastor Jefferson Deus e te convido para juntos estudarmos hoje o quinto mandamento. O quinto mandamento nós encontramos em Êxodo 20, versículo 13. Não mate. E Martim Lutero nos ajuda a compreender melhor este mandamento no Catecismo Menor da seguinte forma: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo, mas devemos ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. A partir deste mandamento, então, podemos ver que a vida pertence a Deus. A vida é de Deus. Ele concede ela a nós e Ele, então, é o único que tem direito de retirar esta vida. E nós podemos ver isso baseado no Salmo 119, versículo 73. Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. E lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 9, versículos 5 e 6, também vemos: eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Inclusive, a nossa vida pertence a Deus. A vida, ela não é algo que eu tenho por mim mesmo, mas foi algo que Deus concedeu a mim. A minha vida também, não só do próximo, mas a minha vida também. E por isso, não devo retirar, não devo pensar assim: não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Se eu quiser terminar com ela agora, assim eu faço. Não, assim não é, pois a vida é algo que é de Deus e Ele a concedeu a mim. E como que a gente pode ver isso? Só por meio de alguns pensamentos lógicos, a gente já pode comprovar isso, né? Por exemplo, eu não pedi para nascer, nem quando nascer e nem sei quando vou morrer. Isso mostra que a vida, ela não é minha, mas é algo que foi dado a mim por outro ser. Foi dado a mim por Deus. Deus deu a vida a mim. Ele decidiu então o que iria me fazer, quando que eu ia nascer, aonde que eu ia nascer e quando é que eu vou morrer. A vida pertence a Deus. A vida é um dom de Deus que Ele dá para nós. Por isso, então, nós somos apenas administradores dessa bênção, dessa dádiva concedida por Deus a nós, que é a vida, a existência. Por isso que a igreja é contra o suicídio, é contra o aborto e qualquer outra coisa que então prive alguém da vida, que tire a vida de alguém. Deus criou o ser humano para ter relação com Deus. Isso a gente vê então em nossa própria vida. Aqui na igreja, agora que nós estamos nesse período do Pentecostes, nós então aprendemos que Deus nos chama para a sua família, para dentro de sua família, nos torna seus filhos, tem essa relação conosco e nos deixa aqui ainda no mundo após o nosso batismo, após a nossa conversão, para que nós então, por meio das nossas relações, aonde Deus nos colocou, a gente auxilie para que outras pessoas se aproximem de Deus, tenham essa relação com Deus. E se nós matamos alguém, nós, ao invés de levar a pessoa, nós barramos ela da relação com Deus. Nós impedimos que ela tenha essa relação com Deus. E assim, então, vamos contra o nosso propósito, a nossa missão aqui neste mundo. Portanto, nós devemos cuidar da nossa vida, de nossa saúde, ter uma boa alimentação, praticar esportes e também ter um momento para descanso, realmente descansar. Isso é realmente importante para o nosso corpo. E em especial, então, neste momento de pandemia, nós cumprimos este mandamento também, cuidamos da nossa vida, preservamos a nossa vida, como? Então, utilizando máscaras, passando álcool gel quando nós não estamos em casa e, quando possível, então, lavar sempre bem as nossas mãos, evitar aglomerações, tudo aquilo que os órgãos de saúde então aconselham, então a gente fazer para que tenhamos a nossa vida e a do próximo preservada. E este mandamento, ele não se restringe apenas ao ato físico de irmos lá e meter a faca em alguém, dar um tiro em alguém, atropelar, ou seja lá qualquer outra forma
assim direta de tirarmos a vida de outra pessoa. Mas aqui também entra nossos pensamentos, nossas palavras e outros atos. Então, quando nós xingamos alguém, quando nós falamos palavrão para alguém, quando nós fazemos um gesto para ofender alguém, por exemplo, mostrar o dedo do meio, né? Quando nós não ajudamos alguém que precisa da nossa ajuda, nós estamos descumprindo este mandamento. Nós também estamos matando o próximo. Nós estamos atrapalhando a sua vida. E baseado no que eu digo isso, já que, como a gente viu no texto de Êxodo, diz apenas não mate. Estou, então, baseando isto nas palavras do próprio Deus que nós encontramos em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, onde Jesus nos ajuda a compreender melhor esse texto, nos ajuda a nos aprofundar na compreensão exata do que realmente Deus quis aqui dizer com o não mate. Então, em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 24, nós vemos Jesus dizendo: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então aqui Jesus deixa bem claro para nós que termos o sentimento de ódio com a outra pessoa, nós já então descumprimos este mandamento. Nós já matamos a outra pessoa dentro de nós. Nós já ferimos a nossa relação com o outro, e nós, assim também como filhos de Deus, já damos um péssimo testemunho da nossa relação com Deus e com o próximo. Ao invés de aproximar outra pessoa de Deus, nós acabamos afastando, barrando a sua relação com o nosso Pai Celestial. Quando alguém, então, nos causa um mal, a nossa velha natureza nos diz para nos vingarmos, fazer aquela pessoa provar do próprio veneno. Combater o mal com o mal. E às vezes até um mal ainda maior. Mas Deus nos diz para perdoar e amar. Essa deve ser a nossa reação quando alguém nos causa o mal. Quando o mal vem até nós, nós não devemos retribuir com mal também. Não devemos lutar contra o mal usando o mal, mas amor. Amor de Deus. Pois se usamos o mal para combater o mal, nós só vamos fazer com que o mal aumente ainda mais. As coisas não vão ser solucionadas. O problema só vai ficar ainda pior. Tal como uma bola de neve descendo uma montanha, um morro. Então ele vai só crescendo ainda mais. Vai tendo mais neve ainda e vai crescendo ainda mais e causar mais danos ainda. Assim é o ódio. Assim é a vingança. Só vai aumentando o mal. Pois, quando nós queremos nos vingar, nós queremos fazer a justiça com as próprias mãos. Só que o nosso senso de justiça fica prejudicado pelo sentimento de ódio, de rancor que temos para com a outra pessoa. Perdemos a razão, a noção exata das coisas. Isso nós podemos ver no esporte, por exemplo, no futebol. Então, quando um jogador chega muito forte no outro, então o seu colega, ou colega daquele que foi ferido, então já chega empurrando aquele que agrediu. E vem um companheiro daquele que foi agora então agredido, e vai empurrar o outro, e começa a vir todo mundo, e um empurrando o outro, e o mal, a confusão só aumenta. Não tem a solução disso. Então, por isso que nós não devemos procurar nos vingar, fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Só o amor de Deus quebra esse ciclo vicioso e traz a verdadeira paz. Jesus nos ensina isso na continuação do Sermão do Monte. Na continuação do capítulo 5, nós podemos ver nos versículos 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também.
Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste. E também continua a falar nos versículos 43 a 48, do mesmo capítulo 5. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, então, quando alguém faz um mal a nós devemos levar a nossa causa às autoridades colocadas aqui neste mundo pelo próprio Deus, que tem autoridade para julgar a nossa causa, e também levar a nossa causa a Deus em oração. Pois se as autoridades aqui neste mundo não cumprirem com as suas responsabilidades, Deus não deixará de cumprir. Ele é o justo e fiel juiz. Julgará no momento certo e do modo certo. Podemos ver diversos exemplos disso nos Salmos. A gente vê diversas vezes o salmista, então, tendo a sua vida em perigo, alguém vindo, querendo, então, causar um mal a ele. O que ele faz? Ele pega uma espada e tenta matar essa pessoa? Não, ele leva a sua causa a Deus, pois ele sabe que Deus é um justo juiz e que ele, então, julgará corretamente no tempo devido. Deus nos diz que a melhor forma de combatermos o mal é com o amor, pois o amor constrange. O amor fará com que o outro veja que ele está agindo errado, vendo que ele tinha uma ideia errada sobre mim. O amor vai fazer com que ele veja por que eu quis fazer mal para essa pessoa. E assim, então, irá se arrepender e parar de fazer essa ação errada. Isso nós podemos ver em Romanos 12, 20, aonde Paulo diz à igreja: mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Então você pode perguntar, pastor, então aqui nos foi dito que não podemos matar. Então é errado quando nós matamos um animal? Bom, aí nós precisamos analisar a Escritura. Vemos que Deus, então, nos permite, sim, matar animais. Vemos isso lá no começo da Bíblia, em Gênesis 9, 3, onde Deus diz a Noé, logo depois do dilúvio: vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para você como alimento. Nós também podemos ver isso no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, por exemplo, quando Jesus alimentou uma multidão com pães e peixes. Isso a gente vê lá no capítulo 9, versículos 10 a 17. E depois, no final do Evangelho, em Lucas 24, 42, quando Jesus então ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, e eles não acreditavam que era ele, ou estavam achando que era um fantasma, não achavam que ele estava realmente com o corpo ali presente, ele então pediu para que desse uma coisa para ele comer, e deram então um peixe a ele. Então ele comeu um peixe. E também vemos Paulo dizendo aos Romanos, no capítulo 14, versículos 2 a 3. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Ou seja, nós temos a liberdade para matar animais para a nossa alimentação. Nós devemos nos lembrar também que lá no começo da Bíblia, ainda no jardim do Éden, Deus disse
que deu autoridade ao homem sobre todo o resto da criação aqui neste mundo. Então nós temos autoridade sobre os animais, né, sobre as árvores, sobre as frutas, e nós então devemos utilizar isso da maneira correta. Nós temos responsabilidades também. Junto com a autoridade vem a responsabilidade. Por isso nós devemos tomar conta daquilo que Deus nos dá. Né? Por exemplo, então, nós podemos então matar os animais para a nossa alimentação. Né? Quando tem um desequilíbrio, né? Então nós podemos então matar alguns animais de determinada espécie. Mas nós não devemos exterminar com os animais. Nós devemos preservar eles. Se Deus criou eles, é porque eles devem ser então preservados. Né? E nós também devemos ter esse cuidado, então, com os nossos pets. Né? Muitas pessoas, então, quando se cansam do seu animal, ou quando vão se mudar, ou quando vão sair de férias, acabam abandonando os seus pets, os seus cachorros, os seus gatos, em qualquer rua, em qualquer esquina, em uma estrada abandonada, deixando ali, então, o animal abandonado. Não, assim nós utilizamos de maneira errada esse poder, essa autoridade que Deus nos deu sobre os animais. Os animais também são criaturas de Deus, né? São seres que foram criados por Deus. Então nós devemos cuidar da criação de Deus. Outra pergunta que você pode fazer também é sobre o governo, então, poder entrar em guerras, o governo poder tirar vidas. Né? Ele tem esse poder, Deus dá esse poder ao governo. Né? Então, quando as autoridades colocadas por Deus cumprem com as suas responsabilidades, elas então fazem a vontade de Deus. Né? Elas possuem esta permissão de Deus. Pois é uma forma de Deus frear o mal no ser humano, frear o mal no mundo e assim preservar a vida. Isso nós podemos ver lá em Romanos, de novo, Romanos capítulo 13, versículo 4, onde Paulo diz: porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Então, o governo, para manter a ordem, a paz, para preservar a vida da sua população, ele então tem esse poder concedido por Deus. É uma forma de Deus, então, operar a sua justiça aqui também, neste mundo. Mas quando o governo faz isso de modo errado, então Deus irá punir esses governantes. A partir do estudo deste mandamento, então, nós podemos constatar uma coisa triste. Infelizmente, nós descumprimos este mandamento. Infelizmente, nós já matamos alguém. Por meio de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossos gestos. Já matamos alguém dentro de nós. Nós deixamos que a velha natureza nos dominasse e assim nos fizesse ter ódio, rancor, nos fizesse querer nos vingar do próximo. E até mesmo de pessoas que nós amamos, que nós nunca teríamos coragem de então dar um tiro ou meter uma faca nela. Mas nós já a ofendemos com nossas palavras, com os nossos gestos, com os nossos pensamentos. Também aqui aprendemos que a vida é um dom de Deus. A vida é de Deus e Ele concede a nós e nós então devemos administrá-la da maneira correta. Nós devemos preservar a nossa vida. É Deus quem dá, é Deus quem tira essa vida. E como que nós preservamos essa nossa vida? Cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa alimentação, não querer prejudicar a outra pessoa em suas necessidades, mas favorecê-la em tudo que for possível e também não negar o perdão àquele que me ofendeu. E assim então, como todos nós, em algum momento de nossa vida, já deixamos que a velha natureza tomasse conta de nós em relação a essa palavra, esse desejo de Deus, nós devemos confessar os nossos pecados ao Pai Celeste. Devemos confessar os pensamentos, as palavras, os gestos com que nós ofendemos o próximo. Confessar a Deus, pedir perdão e nos refugiar na sua promessa de perdão em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Que ali, unidos a Cristo Jesus, todo o arrependido, todo aquele que chegar a Ele com o coração arrependido e crer na obra de Cristo Jesus, terá o perdão. E assim também mergulhar na palavra de Deus,
para que esta palavra de Deus, sim, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos guie, não a nossa velha natureza, mas o Espírito Santo nos guie e nos ajude, então, a retribuir o mal com amor, o mal com bem, que possamos seguir a vontade de Deus e assim sermos luz a este mundo que está em trevas, na escuridão do pecado, que possamos terminar com o círculo vicioso do mal com o amor, o perdão. E quando nós causarmos o mal a alguém, irmos lá e pedir perdão a esta pessoa também. Oremos. Senhor Deus, doador e mantenedor da vida, a partir desse estudo, podemos ver mais uma vez o nosso pecado, pois conforme Cristo nos mostra, não existe uma pessoa que já não matou o seu próximo, nem que seja em pensamentos, palavras ou gestos. É difícil para nós não querer retribuir o mal com um mal ainda maior. Quando alguém nos fere, queremos feri-lo ainda mais. Por isso, ensina-nos a amar e perdoar como tu desejas. Dá-nos o teu Santo Espírito para que ele nos ensine a controlar o nosso gênio, que retribuamos o mal com amor e perdão. Ensina-nos a olhar para o nosso próximo assim como tu olha para nós. Molda-nos para sermos teus filhos, para sermos luz em um mundo caído em trevas. Amém. Que Deus nos auxilie a então cumprirmos essa sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.